Fala meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão, que está em fase de preparação para o confronto contra o Internacional lá em Porto Alegre. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos pro vídeo. É o sétimo na nossa conta, certo? Certo. Vinícius Nicoletti trazendo então o Palmeiras, jogo duríssimo e importante para a rodada contra o Inter, Vinícius. É isso aí, Bruno, Mário, abraço para vocês, abraço para os companheiros, fãs de esportes. Daqui a pouquinho o Palmeiras deixa aqui a Academia de Futebol rumo a Porto Alegre para esse grande desafio contra o Internacional fora de casa. O técnico Abel Ferreira vai poder repetir a equipe que venceu o Corinthians na última rodada, venceu bem, teve uma boa apresentação. E ele teve o desfalque nessa partida do Murilo, que se machucou no aquecimento. Com o Murilo, são 5 jogadores fora da equipe, não tem o Veiga, não tem o Lucas Evangelista, o Mike e o Bruno Rodrigues, além do Murilo, são jogadores que estão machucados ou em processo de recuperação. Mas o técnico Abel Ferreira vai ganhando novas opções para montar a equipe. Caso do Paulinho, que fez a sua estreia, entrou aos 31 do segundo tempo, jogou ali 15 minutos, 20 minutos mais ou menos, contando os acréscimos, e foi bem, né? Mostrou que tá bem para entrar na equipe, mas vai ganhando aos poucos espaço na equipe. E tem também o Maurício, que ficou no banco de reservas nas 2 últimas partidas, ainda não voltou, não joga desde o dia 16 de fevereiro, quando ele machucou o ombro, mas já pode entrar na equipe. Palmeiras vai para esse grande desafio, vai enfrentar o Internacional, que retorna com Alan Patrick, com os principais jogadores, depois de poupar alguns jogadores contra o Fortaleza. O Internacional vem de 17 jogos de invencibilidade e o Palmeiras, historicamente, tem dificuldade para vencer o Internacional em Porto Alegre. De 97 a 2016, o Palmeiras ficou aí 19 anos sem vencer no Beira-Rio, venceu em 2016, depois venceu em 2021, então em 28 anos apenas 2 vitórias. Para o Internacional, o Palmeiras sofreu a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro, em 81 tomou 6-0, mas a equipe do técnico Abel Ferreira vem de uma sequência boa como visitante. A última derrota foi para o Corinthians em novembro do ano passado. De lá para cá são 12 jogos com 10 vitórias e 2 empates como visitante. Vem de uma boa sequência fora de casa. E é isso que vai tentar fazer o técnico Abel Ferreira, montar uma equipe para vencer o Internacional fora de casa. É o que a gente vai acompanhar todos os detalhes. Então, daqui a pouquinho o Palmeiras para esse grande desafio como visitante, deixando aqui a Academia de Futebol. Eu volto com vocês. Valeu, Vinícius. Obrigado. Palmeiras que já tem 7 pontos na classificação, junto com o Flamengo lá no topo, Mário. Com o meu roqueiro favorito, aniversariante da semana, Fernando Vidotto. 37 aninhos, muito bem vividos, meu amigo. Quero saber primeiro qual música embalou a tua festa de aniversário. Parabéns, muito bom trabalhar contigo. E o noticiário do Palmeiras ainda em êxtase pela vitória no derby nesse último final de semana. E como vem já projetando essa próxima rodada. Boa tarde. Fala, Vini, obrigado. 37 com carinha de 27, pelo menos, né? E eu tô numa fase ouvindo muito The Clash. Vai, vamos dizer que foi Should I Stay ou Should I Go a música. Boa. Agora, vamos começar com notícias não tão boas, apesar do nosso clima bom aqui. Vamos falar das notícias do Palmeiras, esse Taon que tá quase um Taon médico, né? Porque também tem novidade ruim nesse sentido aqui no Alviverde Paulista, né? O Murilo, zagueiro da equipe, ele já tinha sentido dores um pouquinho antes da partida contra o Corinthians, né? Ainda no aquecimento, não entrou em campo, fez exames e foi diagnosticada uma lesão, então ele vai ficar um tempo fora, lesão na coxa direita, junta ali no departamento médico, se junta, tem quase um time, né? Tem pelo menos um por posição. Murilo, zagueiro, tem o Mike, que é lateral, Lucas Evangelista, volante, Rafael Veiga, meio-campista e o Bruno Rodrigues, atacante. Então, um bom time do Palmeiras no DM, mas para a gente não ficar só nessa parte negativa, né? Tem as boas notícias, começando pela lateral direita, o Marcos Rocha está de volta, está recuperado de lesão. Esse vinha sendo um problema grande para o Abel Ferreira, teve que jogar até algumas vezes com o Bruno Fux, que é zagueiro improvisado na posição. O Maurício, meio-campista, também está recuperado, já foi até relacionado contra o Corinthians, né? Estava no banco de reservas, não foi utilizado, mas está à disposição. E a grande notícia de volta do DM, claro, o Paulinho, é uma notícia para o palmeirense quase tão boa quanto a vitória no derby, ele ter finalmente estreado, jogou 19 minutos. O palmeirense está muito ansioso para ver o ataque que considera ideal agora, né? Paulinho, Vitor Roque e Estevão.
Não sei se já vai começar contra o Internacional amanhã, até porque o Paulinho, a tendência é que ele volte aos poucos, mas quem sabe no segundo tempo o palmeirense já possa começar a ver essa equipe. Eu estava gravando uma reportagem para o GE, conversei com uns torcedores ali atrás, comecei a conversar rapidinho com ele sobre o Paulinho. O pessoal já fala assim, com ele, imagina, vai ser uns 25 gols, título de Libertadores, menos que isso eu nem comemoro. Valeu, Fernando Vidotto, meu amigo. E aí fica a dúvida, né? O Paulinho tem que jogar. Quem é que sai nessa escalação? Eu tô achando que vai acabar sobrando pro Facundo Torres. E o Palmeiras não é uma exceção, né? A gente fala sobre esses muitos desfalques. São 13 lesões pro técnico Abel Ferreira administrar apenas no 4º mês do ano. E dá pra, como bem disse o Vidotto, a gente fazer um noticiário só de DM. Todos os times têm problemas no departamento médico. Muito bem, Paulinho esteve em campo. Nota para a atuação do Paulinho no retorno, hein? Cara, ele pegou 4 vezes na bola e o goleiro trabalhou 2. Mas é para falar em... Entrou muito bem. Mas é para falar em seleção, assim? Não, Seleção, meu. Mas Para de agora, pô. Eu ouvi isso. Ouviu de quem? Não, ouvi no Os vídeo. caras não sabem o que fala. Esquece esse negócio de seleção. Não, ótimo jogador. É bom jogador, é muito bom jogador. E um cara que se pegar a identidade com o clube... Ih, vai longe. Vai ser demais, porque ele tem mesmo essa característica. É. Além de bom de bola, brigador, né? Um cara... Bom, cara... eu gostei que ele falou assim, eles tiveram muita paciência comigo. Então ele, pelo visto, vai dar valor assim, ao clube, ao torcedor, que entendeu Ele queria voltar o antes. tempo de recuperação dele. É isso, né? Porque ele é esse cara que se Queria voltar entrega, antes. dedica e tal. Bom, o Palmeiras tem alguns problemas aí de logística para as próximas semanas, hein, Massini? Você estava brincando com... Como é que é o barulho, hein? É assim, ó. Tá vendo? Vai viajar, hein? Até fraquejou, subiu, você viu? É, não sei assoviar. São Mas- 5 de 6 jogos fora, hein? Exato. Né? Bom, o reflexo disso é já antes no aquecimento, o Murilo sofreu uma lesão muscular. Não jogou contra o Corinthians, está fora. Né? E para a reserva dele hoje, você tem o Mikael que está jogando, Bruno Fux, o Gomes, e aí tem o Benedetti e o Naves, que teve aquela declaração forte do Abel, né? O Naves ficou cutucando, falou com o Anderson, falou com o Castanheira, quero ir embora, quero jogar, não é quero ir embora, quero jogar. Até um dia o Abel chamou ele e falou, aqui você vai jogar quando der. Procura um clube, pode ir. Procurou, não achou. Entendeu? Achou agora o Botafogo, quer pagar, queria emprestar. Aí o Palmeiras falou, não, você quer sair, paga, vai embora. Entendeu? Eu não vou reforçar um rival por empréstimo. Entendeu? Porque ele não vai jogar contra o Palmeiras, mas vai jogar contra o Fortaleza, vai jogar contra o Ceará, vai jogar contra o São Paulo. Entendeu? Não faz sentido. Então, beleza. E tem essa questão da zaga a ser resolvida. Ponto positivo. Marcos Rocha está voltando, Maurício já está lá, né? Então, o departamento médico hoje tem o Murilo Veiga, que vai demorar ainda um pouco, né? E o Bruno Rodrigues, que sabe-se lá quando vai voltar, eu nem conto mais com ele para esse primeiro semestre. Então, a sequência é muito dura, é o Inter fora, Fortaleza fora, Bolívar fora e o Bahia em casa. São esses próximos 4 jogos. Você acha que vai ter algum... Precisa ter, senão não aguenta. Vai ter revezamento, mas... Precisa ter. Mas a gente Em discutiu relação às ontem. competições, você acha que La Paz fica com... Eu acho que por time ter mais vencido jogos. os 2 primeiros jogos, La Paz é um jogo que vai os que correm mais, que se sentem melhor na altitude, entendeu? Ele fez isso ano passado. Fez, mas com uma situação diferente. Era o primeiro jogo do Palmeiras, eu fiquei muito louco da vida, que priorizou o estadual para ir jogar. Perdeu lá, inclusive. Perdeu, fez 1-0, tomou uma virada. Era o Água Santa aqui que tinha mesmo? O Água Santa. Era a final do estadual. Então, era o primeiro jogo. Então, o primeiro jogo em La Paz indica o quê? Se você não trouxer ponto lá, o segundo turno você tem que ganhar aqui obrigatoriamente para poder se classificar, né? Como o Palmeiras já iniciou com uma vitória fora, uma vitória em casa, eu imagino que ele vai dar... por exemplo, acho que o Estevão não está bem. Pode ser que ele dê uma segurada no Estevão. Quarta-feira, amanhã. Né? Mas não tá bem... É engraçado essas coisas, né?
O Té começa a ganhar outras opções muito boas. Aí, justamente quando ele começa a usar o Estevão numa outra função. Tá começando a usar numa outra função. Segunda vez, 2 jogos. Pois não tá bem. É que eu acho que pode estar começando aquela coisa da contagem regressiva da família, do jogador. Pode A gente viu o Wellington no São Paulo, ele foi tirando o pé, chegou uma hora que tirou o pé. O jogador, nessa hora o empresário, é o seguinte, você não pode mais machucar, hein? Tá chegando a hora. A família, vamos arrumar as coisas aqui. E aí o cara vai... Não sei se é isso. Eu posso dizer que ele não esteve bem nos 2 jogos da final, nos 2 jogos da final contra o Corinthians. Não esteve bem diante do que se espera dele. Ele é um craque, né? E também contra o Corinthians agora ele não jogou lá tão bem. Para mim, ele e o Michael foram os únicos 2 abaixo do que todo mundo jogou. Porém, imagino que ele tá numa sequência e está jogando direto. Ele teve um jogo no Paulista que ele foi para o banco, mesmo assim precisou entrar com amidalite. Lembra? Entrou, exato. Então, assim, acho que talvez pudesse dar uma segurada, já que o jogo no Sul é pesado, né? E ele viaja, então, vai para Fortaleza. E para Bolívia, cara, para Bolívia eu pegaria o Buozzi, né? O diretor, o Nicolinha Rachop, que está em memória. Põe lá para jogar, Mustafa. É um jogo perdido. Cara, cara, porque é duro, meu. Próxima, porque o La Paz é quinta, né? A sequência próxima... Bahia e domingo. Bahia e Inter e Fortaleza, os e dois você atravessa o país e vai para altitude. O país é tão grande que você vai... É locais onde o Palmeiras tem dificuldade. Tem. Na Erabel. Sim. E, gente, para mim, vocês podem discordar. Não é na Erabel. Contra o Inter é uma dificuldade geral. Histórica. Além disso, para mim, o Inter é candidato ao título. Sim, é um jogo Hoje muito é duro. Flamengo, Internacional e Palmeiras. É um jogo muito duro. O que eu penso é que o Fortaleza não está tão bem nesse momento. Sim. Então é possível que vá hoje, amanhã, com tudo e domingo dá uma segurada. O Inter que segurou alguns jogadores, não foi a Fortaleza com o Alan Patrick, no caso do Palmeiras. Porque... E o Palmeiras vai pegar o Fortaleza, que é a maior invencibilidade como mandante. Eles não perderam o ano passado inteiro em casa. Foi 3-0 ano passado. Agora já está batendo, então são 20 ou 21 jogos. O segundo que não perde em casa é o Corinthians com 16 ou 17. Eles já são 21 ou 22 sem perder em casa, hein? Cara, eu vou falar uma coisa e não é por arrogância nem por prepotência, tá? É uma informação. Ganhar do Palmeiras do Abel valida trabalhos. Dá respiro, dá confiança. Porque se coloca em cima do Palmeiras do Abel todos esses 4 anos de vitórias. As pessoas falam, é o melhor time do Brasil. Não é, tá sendo remontado. Entendeu? Aquele time não existe mais. Porém, existe um olhar na cadeia do futebol, na cadeia predatória, que é o seguinte: ganhar do Palmeiras do Abel, para quem quer ser campeão brasileiro como o Inter, te dá a perspectiva de jogar fora poupando para ganhar de um potencial candidato. Sim, você faz tua tarefa em casa. Você entende o que eu estou dizendo? Claro. Não é por arrogância, nada. Não misturem as coisas, tá? Não foi bom o ano passado. Vale para o Flamengo. Quem vence o Flamengo se habilita. Vale. De forma, por isso o empate do Inter com o Flamengo foi grande demais. E depois disso ele renovou o contrato. No Roger. O Roger. Isso. Percebam? Sim. Né? Tá? Ganhou o estadual, evitou o octa do Grêmio, certo? Estreia no Brasileiro, empata com o Flamengo. Ele respira e fala, agora eu vou com o time reserva porque eu tenho o Palmeiras na quarta. Se eu vou duelar com o Palmeiras, eu preciso ganhar dele em casa para ser campeão brasileiro. É isso. E arriscou com o Fortaleza, que é sempre difícil. Muito difícil. Sim. Ok. O que eu vou falar agora é duro pro torcedor achar que eu não tô maluco e tal, mas 3 empatezinhos pro Palmeiras são 3 bons resultados, hein? Do Brasileirão, principalmente, né? Porque você segura o Inter lá também. Exato. 3 empates, mesmo Fortaleza não perder em Fortaleza, depois não perder na Bolívia, sem dúvida. São 3 bons resultados. É que o torcedor é difícil. Eu troco uma vitória no Brasileiro e a derrota na Bolívia. Troco fácil. As 2 vitórias no Brasileiro. Eu dou cambalhota aqui, ao vivo. Sim. Viu, Wilson, não é maluco. É desde que
seja o Palmeiras do Abel. Pergunta se o São Paulo do Beldia pode empatar Isso, contra o Inter claro. fora. Não pode. Fora e Não. É sacanagem isso. São com o rivais. Zubeldia. o cara não pode empatar contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Mas aí está o ponto central da discussão anterior. São rivais históricos, grandes clubes, mas hoje não. Hoje o São Paulo, se tirar um pontinho desses times, está gigante. O palmeirense tem que ficar feliz pelas circunstâncias, mas é um pouquinho diferente. Mas onde a Você tá numa cobrança pelos pontos está maior? Mas porque tem 4 anos aqui. Sim, exato. Mas então, para chegar a 4 anos, você tem que passar pelo primeiro, né? Agora, deixa eu... Não é? Vou trazer um Tem elemento que 4 você anos trouxe. aqui. Claro. Então, Segunda-feira. O Vojvoda, já tiraram os 3 brincos dele lá. Segunda-feira eu não estarei aqui, o Zubeldia vai estar. Ontem vocês falaram o seguinte: Palmeiras, melhor elenco do Brasil. Então é hora de provar. Mas tá começando, eu acho. Tá. Sim, agora. É o que se espera, que o time possa mexer, que ele possa colocar jogadores com qualidade em campo, né? Acho que nós tivemos duas boas amostras. O jogo da Libertadores, que nunca é fácil, ganhou do Cerro Porteño em casa. O Palmeiras é o único time que venceu as 2 partidas da Libertadores e ganhou do Corinthians de forma minimamente convincente, né? Então, existe sim um olhar... Deixa eu ver, quando é que tá o amendoim aí? Deixa eu ver. Não, porque ontem, o segundo tempo foi o melhor do ano. O primeiro tempo foi um passeio, o segundo tempo foi o melhor do ano. Agora é minimamente convincente. Não, convincente, pô. Foi muito no bom. chão. Então, Foi muito bom, beleza. Vou trazer um breve comentário aí sobre essa próxima partida do Verdão, que é muito importante para a tabela do Campeonato Brasileiro, né? O nosso concorrente direto no momento, que está junto com a gente na liderança, o Flamengo, tem 2 jogos que, na minha opinião, são acessíveis para eles. Juventude no Maracanã e o Vasco também. Acredito que seja possível que o Flamengo faça 6 pontos. E o Palmeiras? O Palmeiras tem 2 jogos complicadíssimos. Internacional no Beira-Rio e Fortaleza lá no Castelão. 2 locais, 2 campos que a gente tem certa dificuldade em trazer bom resultado para São Paulo. Nos últimos 5 jogos contra o Internacional lá no Beira-Rio, o Palmeiras ganhou somente uma partida, 2 empates e 2 derrotas. Essa vitória foi em 2021, ou seja, nosso histórico lá não é muito bom, né? Eu acredito que se o Palmeiras trazer pelo menos um empate, perder, não pode pensar em derrota lá. Porque se o Flamengo ganhar, que eu acredito que vai ganhar do Juventude, já vai abrir uma vantagem. E aí no final de semana a gente tem um jogo contra o Fortaleza lá, se a gente também não ganhar, o Flamengo acaba abrindo uma vantagem pra gente. E a gente tem que pontuar o máximo possível até o Mundial. Ou tá ali na liderança, no máximo na 2ª colocação, mas próximo do líder. Então tem que, pelo menos, no mínimo, trazer um empate lá de Porto Alegre e também deixar o Internacional atrás da gente da tabela. Mas enfim, essa é só uma opinião aí sobre esse próximo confronto e a necessidade do Palmeiras pontuar. Se inscreva no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Valeu!